Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e continue nos amparando. Bom dia, mais um dia, né? Oi, minhas irmãzinhas, como é que vocês estão? Faz uns dias, né? Eu sou assim um pouquinho assim meia medrosa de não estar assim agradando a vocês, porque esses vídeos, né, são vídeos feitos assim por mim mesma, na minha simples e humilde casa. Sou uma pessoa simples também, assim, eu não quero parecer também humilde demais, porque eu sou uma pessoa simples, né? Por isso tenho medo de não estar agradando. Deixa eu tomar um golinho de água. Peço a vocês que coloquem também água para vocês aí, enquanto nós estiverem estudando, para que a espiritualidade possa também fluir a aguinha de vocês, né? E quero que vocês entendam que a espiritualidade flui sim a água, porque onde estiver um ou dois ou mais pessoas em seu nome, em nome de Jesus, porque é um canal espírita em nome de Jesus, né? Lá ele estará, porque aonde nós estamos em nome de Jesus, antes de abrirmos os estudos, a gente abre com a oração, né, do Pai Nosso, e eu abro em nome de toda a humanidade, né, invoco toda a humanidade na minha mente, para que todos possam receber em nome de Jesus. E nós vamos ter sempre o barulho dos meus cachorrinhos, que estão sempre caçando alguma coisa para que possam estar correndo lá para a rua, para poder fazer barulho, para eles poderem se movimentar, né? Então, daqui lá no portão é longe, então eles correm, né? Então, eles estão sempre procurando um motivo para correr lá para fora, né? Para poder fazer barulho mesmo. E é bom que ele se movimente, né? Inclusive, tem uma que tá muito gorda, precisa emagrecer, tá? Assim como eu, gordinha. Ela foi feita cirurgia, né? Então, ela tá engordando muito, ela precisa de exercício. Como eu não ando muito, sou muito gordinha, tenho um problema de coluna, não posso andar. Então, o que eu faço? Eu faço hidroginástica à noite. É o único jeito de eu ir, que meu esposo me leva. De carro, né? E é longe também. Então, eu não posso andar por causa da coluna. Então, ele me leva de carro. Então, é a maneira também que eu encontro, meus irmãos, de me movimentar e também de estar procurando conversar, de estar procurando levar doutrina para todos, de poder estar trabalhando, porque eu ia até a minha casa também, a minha casa de oração. Até isso eu também fui impedida de ir por conta do resultado médico, né, do problema que eu tenho, porque eu saio e minhas pernas adormecem, então não tenho como ficar andando para ir. E então é a maneira que eu encontro de estar trabalhando dentro da doutrina, aqui aquilo que eu acredito, que eu aceito, que é o meu coração, que é a minha fé. Então, sem desmerecer outras religiões, outras fé, porque eu acredito que Deus é amor, né? Eu acredito em todas as outras fé e acredito que a passagem, o caminho até Deus, ele tem todas as moradas, como diz Jesus, né? Todos os caminhos que até para chegar até Deus é do tamanho de todos aquelas que acreditam, da fé de quem acredita, né? Porque ai de Deus, né? Ai de Jesus, se não fosse as outras portas que não chegasse até Jesus, até Deus, né? Porque o mundo é muito grande, é vasto, né? É infinito.
Então, são muitas milhões de humanidade e são, os sofrimentos são imensos e as dores são imensas também. Então, se fosse só uma religião ou só duas, ai, que coitadinho dos meus irmãos, são dores demais, né? Então, o que eu acho é que todos deveriam dar a mão uns para os outros, para que a gente pudesse seguir Jesus, tudo num só uníssono, né? Para que a gente pudesse acabar com o ódio, com o rancor, com as vinganças, com essas faltas de amor que tem por aí, com essas faltas como é que eu posso dizer, oh, meus irmãos, com esses desentendimentos sobre raça, né, que a gente tem contra um contra o outro, porque para mim todos somos iguais. Preto, branco, não existe esse tipo de diferença, não. Né? Para Deus não tem diferença. Na nossa religião não tem diferença, não, para ninguém. É o homem que faz as diferenças na sua cabeça, nas suas maneiras de agir, né? Então, é isso que traz dor, é isso que traz não, tudo de ruim, né? Então, vamos lá. Nós precisamos aprender a amar. E a leitura de hoje do Evangelho vem falar para nós, é o maior mandamento. E o maior mandamento de Deus é amar Ele, é amar a Deus acima de qualquer coisa. Então vamos lá, meus irmãos, vamos. A leitura do Evangelho, eu espero que Deus me abençoe, Jesus me abençoe, que eu possa ler direitinho, porque muitas vezes eu não sei porquê, as dificuldades vêm através da leitura também para me atrapalhar, não sei porquê, mas acabam vindo, né, para poder me atrapalhar também, talvez seja, não sei, né, mas isso acontece. Deus vai me abençoar que vai dar tudo certo também. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapará a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era um doutor da lei, foi propor-lhes esta questão para o tentar. Mestre, qual grande propôs-lhe esta questão para o tentar o mestre. Qual grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o seu Senhor. O mandamento, perdão, Senhor, meus irmãos, é tão complicado, parece que tem algum irmão, alguma coisa assim, que atrapalha na hora da leitura, não sei, parece que é espiritual, que vem me incomodar mesmo. Então eu peço perdão para os meus irmãos e vou começar do início. Se fosse uma coisa muito séria, a gente vai desligar o vídeo e recomeçar, tá? Peço perdão e desculpas se não for se for o caso. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapará a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está
o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e toda a lei e os profetas se acham contidos como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, capítulo 22, versículo 34 a 40, 32, versículo 40. Isso. Deu certo, meus irmãos. Graças a Deus que deu certo. Ai, então, esse é o versículo da Bíblia. Tá lá, nós podemos procurar, nós vamos agir e vamos procurar na Bíblia, vamos achar lá. Me perdoe, meus irmãos, mas tem que ser assim, no corre, como diz o outro, perdão. Para a gente poder achar direitinho, para a gente poder ler direitinho, tem que ser assim. A caridade e a humildade tal a senda única da salvação, o egoísmo e o orgulho tal a perdição. Este é o princípio, se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma, de teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. E que é para que não haja equívocos sobre as interpretações de amor a teu próximo. Acrescenta: aqui está o segundo mandamento. Aqui é semelhante ao primeiro, isto é o que não se pode verdadeiramente. Aqui se acha e está o segundo mandamento, que é semelhante a amar a Deus sem amar o próximo, e nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta: fora da caridade não há salvação. Nessa caridade, segundo São Paulo, ainda quando se acha falasse, aí se acha na segunda, aqui já é São Paulo, viu, meus irmãos? Ainda quando se falasse todas as línguas dos homens, a língua dos próprios anjos, e não tivesse a caridade, serei como o bronze que soa a um símbolo que retine, e ainda quando tivessem o dom das profecias e penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar aos pobres, houvesse entregado meu próprio corpo para ser queimado, e se tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. A caridade paciente é branda, benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho nem é desdenhosa, e não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda de coisa alguma, não se interessa, não se agasta, não se azeda de coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubiliza, não se a injustiça, mas não se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo supera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança, a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, a Epístola de Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e a 13. De tal modo surpreendeu São Paulo. Esta era a verdadeira
grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a língua dos anjos, quando tivesse o dom da profecia que a penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, não sou dentre essas três virtudes, a fé, a esperança, a caridade, mas é excelente a caridade. Coloca, sim, sem equívoco, a caridade até a fé, que é a caridade a esta alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, é independente de qualquer crença particular. Faz e define a verdadeira caridade e mostra não só a beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, a bondade e na benevolência para com o próximo. Oh, meus irmãos, ai que delícia de falar da caridade, que delícia que é falar da beneficência. Que beleza, que coisa mais linda, que coisa mais gostosa, que é as palavras de São Paulo, que é falar das coisas benfazejas do coração, meus irmãos. Essa é a melhor, a leitura mais gostosa que eu já li até hoje do Evangelho, porque ela fala do dom de todas as benfazejas do coração, meus irmãos. Por quê? Porque é no momento que a gente doa o melhor de nós. Na verdade, quando Paulo fala que dos três sentimentos, né, que nós temos entre as três coisas, a fé, a esperança, né, a fé, o amor, a fé e a esperança, qual dos três que é a melhor coisa que nós temos? Entre as três, quais as coisas melhor que temos? Né? Qual a coisa melhor que temos no coração que vai nos levar à frente? Né? Se é a fé, a esperança e a caridade, o que vai nos levar para frente? A caridade, meus irmãos. Somente a caridade é a bandeira que vai nos levar para frente. Porque se nós tivermos fé e não tiver caridade, nada vai nos adiantar. Se tivermos esperanças e não tiver caridade, também não vai adiantar. Se tivermos caridade e nada tivermos, a caridade vai fazer com que nós habituemos e aprendemos todas as outras coisas. E isso vai nos ajudar a reconciliar com todas as outras coisas, com a esperança, com a fé, com todas as outras coisas, meus irmãos, com tudo. Por quê? Porque a caridade, ela é benfazeja. A caridade, ela reconcilia com o quê? Com o irmão, ela reconcilia com o amigo, ela reconcilia com o inimigo. Quem que não vê uma boa ação, meus irmãos? Quem que não se reabilita com a boa alegria de um coração benfazejo? Quando você faz uma coisa boa, quem que não percebe e não sente aquilo? Às vezes, alguém esteja sentindo uma necessidade muito grande de alguma coisa e alguém está ali e te ajuda, por mais ruim que seja, por mais sentimento que você tem contra aquela pessoa, você se rejubila com aquilo, mesmo que você não queira, não tenha vontade, seu coração sente, né? Mesmo que você não queira, seu pensamento, o seu
pensamento esteja em desacordo com o seu coração. Pode que hoje você não queira, né? Mas o seu coração tá lá batendo diferente contra aquilo. Amanhã ele vai te dar uma resposta diferente e você vai pensar diferente. Não, um dia alguém me ajudou diferente, então eu tenho que voltar atrás e vou lá e refaço o meu caminho. E é isso que Jesus, é isso que Deus conta, meus irmãos. Então, ainda a caridade ainda é o bom caminho, é o nosso passo para reconciliação, para tudo que nós fizermos da nossa vida. Então, estudando o Evangelho nos fala, meus irmãos, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Aí ele fala relativamente à vida presente, a reconciliação com os adversários proporciona uma série de inapreciáveis benefícios. Paz da consciência, o maior tesouro que o homem pode desejar no mundo. A ausência de inquietações e remorsos, patrimônio que ajuda na aquisição, no equilíbrio interior. No sono tranquilo, deitar na cama à noite, depois de chegar do serviço tranquilo, né? Então, hoje eu trabalhei, fiz tudo lá no meu serviço, mas, gente, eu consegui desenvolver meu serviço tão bem. Nossa, fiz tudo assim tão bem, assim, nossa, trabalhei tão bem, eu fiz tudo assim, nossa, desenvolvi meu serviço tão bem hoje, tão bem, né? Fiz tudo com tanta tranquilidade, nossa, trabalhei tão bem, agora vou, nossa, chego em casa hoje, né? Com meus filhos, com a minha esposa, meus filhos, meu esposo, né? Agora quero deitar minha cabeça, né? Já deitar tranquilo. Tá tudo bem com meus amigos, né? Consegui conversar com aquela pessoa lá no meu trabalho, consegui resolver aquele problema, né? Com eles. Agora quero. Nossa, gente, só quero dormir tranquilo. Nossa, só quero pôr minha cabeça no travesseiro e dormir. Nossa, nossa, é uma paz tão grande, né? Porque eu consegui tudo que estava me incomodando. E quero dormir, ter aquele sono leve. Nossa, só Deus sabe, né? E aí, meus irmãos, vem aquele despertar tranquilo, né? Com o coração premiado, enriquecido de experiências novas, né? No contato com os benfeitores desencarnados à noite, né? Dormindo, construindo, né? Uma preciosa amizade. Porque quando a gente dorme tranquilo, meus irmãos, a gente tem sonhos, né, sonhos tranquilos, com anjos que podem vir nos auxiliar durante a noite, com bons conselhos, né, nos mostrando o bom caminho que nós podemos seguir ali durante o sono. A gente encontra benfeitores amigos, assim, através de anjos guardiões que vêm nos mostrar como prosseguir aqui na Terra, prosseguir durante o dia, né? Para que a gente não erre muito no caminho que nós estamos seguindo. Nós não estamos aqui às cegas, né? Nós só estamos às cegas quando nós viramos as costas para o bem, para o caminho que nós temos que seguir. Quando nós fechamos os olhos, né?
para quando nós achamos que estamos aqui assim, a Deus dará. Nós não estamos aqui ao Deus dará. Não estamos aqui ao Deus dará. Igual a gente pensa que tá. Nós estamos aqui, meus irmãos, guiados por Deus. Nós temos anjos guardiões nos guiando. Ou, durante a noite, nós temos anjos nos buscando para nos dar conselhos. Agora, quando dormimos assim, sem rezar, sem fazer as nossas preces, como diz o outro, né? Dormimos. Como é que meu pai, mas a minha mãe falava? Ai, eles falavam de um jeito tão esquisito que a gente tinha até medo de dormir assim, né? Falavam, a gente vai dormir assim. Ai, eles falavam de uma maneira tão esquisita, tão estranha, que realmente a gente ficava até com vergonha de deitar e dormir assim, daquele jeito. Ah, fica para uma próxima vez, que a gente agora da velha, a gente acaba esquecendo realmente. Mas eles falavam de um jeito tão estranho, não sei se deita com porcos, se dorme com... Ah, sei lá, deixa, uma próxima vez a gente lembra. Se tiver alguém das minhas irmãs, elas devem lembrar. Mas, realmente, meus irmãos, a gente dorme mesmo assim, deita de qualquer jeito, dorme de qualquer jeito e não reza, não faz as preces. Como que é que Deus abençoa os nossos sonos? Como é que Deus quer abençoar? Então, gente, a gente precisa se preparar para dormir. A gente precisa se preparar para o nosso dia, para a gente acordar, para nosso dia ser abençoado por Deus, por Jesus, né? A gente precisa ser abençoado, abençoar o nosso dia, para que a gente possa ter um dia abençoado por Deus, pelos nossos anjos guardiões, né? Para a gente ir para o trabalho, abençoar o nosso dia, abençoar a nossa comida, né? E assim a gente ir, e assim a gente seguir, né? O expediente todo, os nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, né? E por diante assim. Então, é isso aí, meus irmãos. Ó, ele fala aqui para nós, a inimizade queima, é uma brasa no coração, queima, fere e abre chaga profunda, faz sangrar por muito tempo. Quando nós dispusermos a compreender e seguir o conselho do Mestre, meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nossos corações inundarão-se-ão de um júbilo diferente. Feliz a criatura que diariamente, após honesto exame de consciência, pode dizer: a minha alma está virgem de ressentimentos, não sinto dentro de mim nem ódio, nem rancor e nem desejo de vinganças. Não tenho inimigos e a todos estimo, a todos prezo e a todos desejo bem. E assim será, meus irmãos. Assim será onde a gente estivermos, em todos os lugares que tivermos, com todos que tivermos. Porque assim tem que ser, assim nós vamos ser, né? Com os nossos amigos, com os nossos parentes, com todas as pessoas que nós tivermos à nossa volta. E assim não tivermos inimigos pelo lado nenhum que nós formos, né? Nem no nosso trabalho, nem na nossa casa, nem nos nossos vizinhos, e assim seremos.
aqui mesmo na Terra. Não precisamos encontrarmos em outros mundos, ou no mundo interno, no mundo externo, ou quando morrermos, né? Seremos felizes aqui mesmo na Terra. E que a gente possa reencontrar nos nossos inimigos pessoas que nós possamos reconciliar novas amizades, né? Então, meus irmãos, é assim que nós podemos procurar no mandamento de Deus, né? Que ele fala, o maior mandamento é o nosso Pai maior, né? O maior mandamento, amar a Deus. E o segundo mandamento de Deus é amar o próximo como a ele mesmo, né? Mas como nós podemos amar a Deus sem amar o próximo, né? Então, amando a Deus, nós vamos amar o próximo, né? E amar o próximo, nós vamos aprender a amar uns aos outros, assim como diz São Paulo, né? Amar o próximo e fora da caridade não há salvação, assim como diz São Paulo. São Paulo fala exatamente assim: amar o próximo é fazer ao próximo tudo aquilo que nós deveríamos fazer uns aos outros. Aí vem os ensinamentos de Jesus, meus irmãos, né? Aí que entra os ensinamentos de Jesus, que é a caridade e a humildade, né? Como que a gente poderá amar os amigos, amar os irmãos sem a humildade? Não tem como, se a gente não aprender a ser humilde, né? Então, vamos aprender a ser humilde, aprender a se rebaixar para que o nosso irmão possa crescer dentro de nós, né? E como assim? A gente sempre se acha melhor do que o outro? Como assim? Né? Então, se é preciso que o outro cresça, e eu rebaixo dentro de mim, para que o outro cresça. E é assim que Jesus fez. Ai, meus irmãos, é bem complicado isso, né? Porque dói demais a gente querer se rebaixar. Dói, né? A gente sente isso. A gente sente querer doer, porque isso a gente começa a aprender dentro de casa. Quando acontece, quando a gente sentir vontade de querer melhorar, a gente sabe que não é fácil, né? Mexe com o nosso ego, nosso ego dói quando a gente quer diminuir em nós a nossa vontade para que a vontade do outro seja melhor do que a nossa, mas é assim que tem que ser. Se não for assim, nunca nós vamos melhorar. É por isso que dói. É por isso que dói. É por isso que Jesus fala. É por isso que nós achamos difícil crescer. É por isso o ponto maior que nós mostramos, por isso que nós entramos em depressão. Por isso, meus irmãos, falando cá entre nós, o ponto maior que faz lá a lição maior do dia é essa lição. Cá entre nós, para que ninguém nos ouça, mas que eu entre você, o que faz doer na gente, que a gente não quer, mas que Jesus está escutando, mas que nós estamos puxando de dentro para fora, que está difícil de sair, é esse o problema. Dói fazer com que aquele sentimento que a gente não quer, sabe?
que o outro cresça dentro de nós, né? Mais do que nós quer que cresça. É isso, meus irmãos, é isso, né? É por isso que as outras pessoas não querem que eu apareça aí. É porque eu falo a verdade. E me perdoe se eu estou falando a verdade, mas é por isso. É isso. É isso. É verdade, sabe? A caridade, a humildade, sabe? Dói, dói. Fazer com que o outro pareça mais do que eu mesma, sabe? Cortar um pedaço de pão maior para o outro, sabendo que eu ainda quero um pedaço maior daquele pão. Dói deixar o outro levar, sendo que eu ainda queria aquele pedaço ainda para mim. Entendeu? Meus irmãos, é isso, é isso. Nós estamos falando, assim, como se Jesus estivesse falando assim: vamos, gente, deixa sair fora esse pedaço ainda de você. Deixa sair. É por isso que muita gente não quer falar de Jesus ainda, prefere falar mais ainda dos anjos, porque Jesus é mais firme ainda, meus irmãos. Jesus é mais firme nos sentimentos, né? Ele fala mais ainda no coração. É por isso que Paulo é mais profundo, né? Porque por isso que as pessoas ainda preferem falar mais de Rafael, de Daniel, de Gabriel, mas não de Jesus. Porque Jesus veio para falar de nós mesmos aqui, porque Jesus é coração, Jesus morreu num corpo físico para falar de nós, meus irmãos, pois se deu para nós, para falar de nós. É por isso, os anjos veio para nos ajudar fora do corpo físico, meus irmãos, mas Jesus veio no corpo para falar de nós. Jesus passou fome, ficou 40 dias lá no deserto, passando fome mesmo. Vamos falar de Jesus, é Jesus, meus irmãos. É Jesus que ficou lá sem comer para mostrar para nós, passando fome. Para nos mostrar, meus irmãos, é Jesus, Jesus, não foram os anjos, não. Os anjos não teve corpo para mostrar, não. Jesus, é Jesus. Vamos falar de Jesus, por favor. Jesus, gente, por favor. Jesus, que é o verdadeiro amor, que veio para nos auxiliar. Jesus que veio falar da doutrina dos espíritos. Jesus que veio falar da reencarnação. Jesus que veio falar de nós, meninos, crianças. Vamos falar de nós mesmos, que senão nós nunca vamos aceitar do mundo novo, da boa nova. Já tem mais de 2000 anos, nós estamos aqui. Vamos falar da reencarnação, chega! Vamos falar sim. Temos um mundo de riqueza, o mundo material nos traz riqueza, vamos trazer, vamos usar tudo isso, mas vamos usar também a oportunidade de crescimento, de evolução espiritual para a gente trabalhar isso, para a gente viver o mundo espiritual. Como nós podemos falar de um mundo espiritual se nós queremos só viver o mundo físico? O mundo de físico está aqui. Vamos usar o mundo físico, sim, porque nós estamos vivendo no mundo físico. Vem aqui, Luzia, para mim te apresentar a minha irmã Magna Luzia. Essa aqui é a Magna Luzia, minha irmã. Chega aqui, Luzia.
Olha aqui que linda que ela é. Ela Joia? é minha irmã também, a irmã da Magda. Essa é a Magna e a outra é a Magda. Ela tá sempre aqui, a Magda. Agora ela vai estar sempre aqui também. Vocês vão estar sempre vendo ela aí. Tudo bem? Ela tá falando muito bem, vendo, falando com Não tô vendo vocês. ninguém aí. Não, mas a gente tá gravando por isso. Ah. A gente não vê, você não vai ver ninguém, não. Aí a gente grava, depois eles respondem lá. Então, meus irmãos, é assim. A Marquinha tá aqui? Não, ela foi na aula do CAPS. Tá. Ela tá chegando da rua agora. Agora, de vez em quando, vocês vão ver ela. Eu falei dela porque ela atravessou ali, ela não sabia que eu estava gravando. Então, meus irmãos, é assim mesmo, né? Então, ó, nós estamos falando do mundo aqui, do mundo interno, que nosso mundo material. É claro que esse mundo material é o mundo físico. É claro que esse mundo físico nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de um mundo físico, um mundo material. E nós, no mundo material, a gente precisa de coisas materiais, de dinheiro, de roupas, de vestimenta, de tudo quanto mais. Nós vamos precisar. Mas nós não estamos aqui só no mundo físico, meus irmãos. Vamos estar no mundo espiritual. Daqui a um tempo nós não viemos aqui para ficar. Nós vamos ter que estar no mundo espiritual. Quando essa casca, essa vestimenta que nós deixarmos, ela vai estar em algum lugar algum dia, não vai? Ela vai ter que ir definitivamente, porque todos nós vamos morrer. E aí nós vamos ter que estar em algum lugar, ou ela vai desaparecer. Meus irmãos, nós somos espíritos inteligentes, tá bem? Nós somos espíritos inteligentes. Quer dizer, essa inteligência vai acabar para sempre quando a gente morrer? Será? Oh, meu Deus, será que em pleno 2023 nós vamos morrer para sempre? Acabar, papum? Meu Deus! Oh, não, meus irmãos, claro que não. Nosso espírito há de ir para algum lugar. E eu creio que a doutrina espírita e todo mundo sabe que não, que o nosso espírito vai viver para sempre, infinitamente para sempre. E é isso que a espiritualidade quer mostrar para nós, o espiritismo quer mostrar para nós, que nós vamos viver para sempre, infinitamente. E o nosso espírito, a doutrina dos espíritos, quer mostrar para a gente que a gente vai estar no mundo espiritual. E a doutrina de Jesus quer mostrar para nós a porta que vai nos levar para lá. E essa porta que vai nos levar para lá, para a porta estreita, meus irmãos, é a porta do amor, a porta de Jesus. Não é a porta da perdição, é a porta do amor. A porta do amor, meus irmãos, é a porta da caridade, é a porta da salvação, é a porta estreita, é a porta da verdade, é a porta de Jesus, é a porta do amor, é a porta da caridade, é a porta que vai nos levar para a porta que Deus está mostrando para nós. Né? É a porta que vai dar a mão uns para os outros, que é a porta do amor uns aos outros, da caridade, do amor, que vai nos salvar, que é o amor, que é abraçar-nos uns aos outros. É a única porta da salvação, da humildade, aquela que vai nos ensinar a abrir mão de nós mesmos uns pelos outros,
tá certo? Aquelas que vai aprender sair de mim, deixar de mim, para poder abrir mão de mim, para abrir uns pelos outros, ou seja, eu e os outros. Por isso que Deus fala, a Trindade, meu Pai, eu e nós. Quer dizer, quando eu nasce eu, minha mãe e meu pai, não é? Quer dizer, daí não vem meus irmãos? Olha bem, meus irmãos. Olhem bem. Daí não vem meus irmãos? Quem são meus irmãos? Quem são a minha família? Quem são meu próximo? Quem está perto de mim? Vamos pensar direitinho. Esse é meu próximo, é quem está perto de mim. Olhe, meu amor. Para quem que eu tenho que dar um pedaço de pão? Meu pedaço de pão é meu sentimento, meus irmãos. É isso que eu tenho que pensar todos os dias. Olha bem quem é meus irmãos, quem está próximo de mim. Olhe quem que eu tenho que pensar. Olhe meu sentimento. Olhe quem é meu próximo. Olhe quem está próximo de você. Quem é seu irmão? Seu irmão é quem está próximo de você todos os dias. Seu irmão, seu inimigo é aquele que está próximo de você. Pensa bem. A reconciliação, os mandamentos de Deus, o amor ao próximo, reconciliar enquanto está a caminho. Pense nesses ensinamentos que vai te ajudar muito mais, né? Então, você vai pensar nos ensinamentos de Jesus, né? Então, vai ser assim, feliz a criatura que diariamente, após o honesto exame da consciência, poder dizer, a minha alma está virgem de ressentimentos. Não sinto dentro de mim nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Não tenho inimigos e a todos estimo, a todos prezo, a todos desejo bem. E podem existir criaturas que não me compreendam as atitudes, o idealismo, mas eu as compreendo. Como se vê a reencarnação fazendo luz sobre as palavras evangélicas, é realmente benéfica e construtiva. Por quê? Porque nem todos ainda pensam como eu, mas vão vir a pensar algum dia. Tenho que entender que nem todo mundo vão pensar como eu. Eu preciso compreender que o mundo ainda é um mundo que ainda tem muitas pessoas, é um mundo, um universo muito grande, né? E assim como eu não tinha aprendido até agora, ainda tem muita gente que não pensa como eu e que eu preciso ter consciência que ainda tem muita gente que ainda não aprendeu assim como eu não tinha aprendido, que também vão aprender ainda algum dia, mas precisam aprender, mas vão aprender ainda. E eu preciso ter paciência de mim para com ela. Também é uma caridade a minha paciência para com ela, né? Assim como o mundo teve paciência comigo até agora, eu preciso ter paciência também para com ela. É uma forma de caridade, é uma forma de amor comigo e com ela, assim como eu tive até agora com os outros para comigo. Eu aprendi até agora por caridade de outros para comigo e de Deus para comigo. Por isso que eu aprendi.
e outros também vão aprender. Também, graças a Deus, os outros também vão aprender. E para mim aprender, eu tive que ter muita paciência, e os outros teve que ter muita paciência para comigo. Que eu preciso parar de ser egoísta. E parar de ser egoísta dói e dói muito. Tem depressão, desilusão. Isso dói no coração. Isso faz com que a gente fique doente. Mas a gente sara, a gente se cura. Isso melhora, mas a gente adoece. Adoece, meus irmãos. É preciso da gente se rebaixar muito. Muitas de nós, às vezes, nem se recupera, viu? Porque é muita dor. É muita dor. Tem que ter muita força de vontade para se recuperar. Mas é forte. É muita dor. Sair de lá de baixo. Mas assim mesmo, é pensando em Deus, é pensando em Jesus, é abraçando com Ele que a gente sai de lá de baixo. É debaixo de muito amor por Jesus, meus irmãos, que a gente tenta levantar e que a gente levanta. É aprendendo a amar mesmo muito a Deus que a gente levanta. Para a vida, porque dói muito. Dói muito aprender a viver. E muitas vezes a reconciliação com a vida, a reconciliação com Deus, levantar de nós mesmos é muito grande. E esse reconciliar com a vida tem a ver com nós mesmos. E a caridade, meus irmãos, é o caminho. A caridade, segundo São Paulo, ele fala as três virtudes. A caridade e a humildade. As três virtudes. A maior delas é a caridade, que nos leva à virtude, que vai fazer com que a gente ame de verdade, que aprenda de verdade. Meus irmãos, o estudo da manhã de hoje, né, é esse, meus irmãos. Eu espero ter passado para vocês. Hoje foi Fora da Caridade Não Há Salvação. O capítulo é o capítulo 15. Necessidade da Caridade, segundo São Paulo. O livro é Estudando o Evangelho, Reconciliação com o Inimigo. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ficam todos com Deus, que Jesus abençoe a todos. Um beijo do fundo do meu coração. Me digam, por favor, se gostaram, tá? Eu não sei o que está acontecendo com o YouTube. Antes a gente
via aumentando a visualização. Hoje a minha até é diminuindo, não sei o que está acontecendo. Então, não sei se vocês estão gostando, se não estão gostando, se eu vou perder, se eu estou ganhando, não sei o que está acontecendo. Então, não sei. Se vocês não me deixarem, não me falarem aí, não falarem nada, não comentar, então eu nunca vou saber. Se vocês estão me tirando, estão, tá? Mas fiquem todos com Deus, viu? Fiquem. Eu não sei como eu tô falando assim, está aumentando ou está baixando. Eu não sei se quando chegar no fim, se eu vou sair do ar ou vou continuar, não sei. Então, eu queria saber se enquanto isso vocês vão continuar me deixando ou se vão me deixar no ar, não sei. Mas enquanto isso, eu vou gravando, né? Vão deixar com Deus. Deus abençoe a todos.